Chegou a hora da gente começar a fazer essa provinha da FAMERP de Física de 2022. Uma provinha ali que reinou a mecânica, meus amores. Vocês devem ter visto, né? 7 questões de mecânica, pelo amor de God. Mas vamos começar logo esse trem. Solta a vinheta, editor! Salve educando, Joãozinho com vocês, mas que provinha foi essa, meus amores? 7 questões de mecânica e outras ali que estavam variando em conteúdos clássicos também, né? A gente teve uma questão de calorimetria, uma de ótica, uma de ondulatório, uma de eletrodinâmica e todo o resto de mecânica, praticamente todo o conteúdo de mecânica foi abordado, né? Mas foi uma prova relativamente tranquila, essa é a boa notícia. Não teve questões meramente elaboradas, muito difíceis, foram questões tranquilas, bem diretas, bem objetivas. E antes de a gente começar aqui a fazer a resolução dessas questões, o que não pode deixar de reinar é o seu like fortalecedor aí. Já se inscreve no canal também, porque esse canal só está crescendo graças a vocês aí do outro lado. Muito obrigado pela força, pela moral, pelo companheirismo de estar aqui seguindo com a gente também. O seu like aí, cara, ajuda bastante a nossa interação, eu saber se você está curtindo, se você está gostando. E, cara, não se esqueça aí de se inscrever também no canal, porque eu estou sempre produzindo conteúdo aqui. Semanalmente tem conteúdo de física, sendo uma linguagem bem clara, bem objetiva, com a teoria necessária para você resolver a questão, sem blá blá blá, é direto ao ponto, beleza? Então vamos lá agora para fazer as questões. Uma pessoa e um bloco de 80 kg e 200 kg, respectivamente, estão posicionados no centro de uma placa de gelo uniforme e em equilíbrio, que flutua sobre a água parada e calma de um lago, conforme representado na figura. Água parada e calma significa equilíbrio hidrostático, né? A pessoa empurra o bloco e, como consequência, esse bloco começa a deslizar para a esquerda e a pessoa desliza para a direita. Considerando que não há forças de atrito envolvidas entre os corpos, enquanto o bloco e a pessoa estiverem se movendo sobre a placa de gelo, esta quem? A placa de gelo, né? Ela vai afundar, ela começa a se mover também, ela fica parada. E aí, quais são as alternativas aí apresentadas? Dentre elas, qual é a correta, né? Primeira coisa que eu tenho que considerar aqui com vocês é que quando ele fala que não tem força de atrito, a gente está diante de um sistema mecanicamente isolado. Ele está isolado de forças externas. As únicas forças presentes aqui, capazes, né, cara, de aparecer no enunciado, são as forças internas ao sistema, a força que a pessoa exerce ali no bloco de gelo e o bloco de gelo exerce na pessoa. Forças externas seriam as únicas capazes de mudar a quantidade de movimento desse sistema composto ali por pessoa e o bloquinho de gelo, né? Então, se o sistema ele é mecanicamente isolado, o que tem que vir logo na sua cabeça? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, conservação da quantidade de movimento. E lembra aqui a vocês que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial dada pelo produto da massa do corpo ali em questão, né, vezes a sua velocidade. Sempre importante também você adotar um referencial para resolver esse tipo de questão. Então o eixo X ele vai ser orientado positivamente para a direita. Vamos agora à outra parte da resolução. Então aqui tem as duas situações, tá? A situação no início e a situação no final. Notem que no início está tudo parado. Então a gente pode escrever que a quantidade de movimento no início ela é igual a zero, porque está todo mundo parado. Então velocidade igual a zero, m vezes v, zero, né, que vai dar esse resultado. Então a quantidade de movimento no início é igual a zero. Depois eles se empurram e aí esse cara, o corpo, ele está indo para a direita, o bloco está indo para a esquerda. Então a quantidade P, que eu estou chamando da pessoa, ela é um vetor orientado para a direita horizontalmente. E o QB é um vetor orientado para a esquerda horizontalmente. Só que tem que ser igual, né? A quantidade aqui do início tem que ser igual à quantidade do final, de acordo com o sistema ali conservado, tá? Ou o sistema conservativo, ou o sistema mecanicamente isolado, melhor dizendo. Então a gente vai escrever o seguinte, que, vou botar aqui embaixo, ó, QI, que é a quantidade do início, igual a Q final, tá? Então, ó, lembrando que isso aqui é vetor, né? Aí olha só que a gente teria 0 do início igual a QP mais QB vetorialmente falando, né?
Porque em módulo a gente sabe que vai acontecer o seguinte, esse vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo, de acordo com a nossa referência ali do nosso eixo referencial. Só que quando você botar um positivo e outro negativo, você pode passar esse negativo para o outro lado e em módulo a gente pode escrever que QP igual a QB. Você viu que eu já tirei ali a notação vetorial, agora está na notação modular. Então a gente vai ter MP vezes VP igual a MB vezes VB. Substituindo os valores, vai ficar 80 VP igual a 200 VB. Posso simplificar isso e aí vai ficar VP igual a 2,5 vezes VB. Como a gente está diante aqui de uma questão que trata dos movimentos cuja velocidade é constante, então a gente pode escrever o seguinte, ó, que o ΔSP dividido pelo intervalo de tempo, ele é igual a 2,5 ΔSB dividido pelo intervalo de tempo. O tempo ele é absoluto na física clássica, o mesmo para esse evento, para os dois corpos, né? Então a gente chega à conclusão de que o ΔSP também é 2,5 vezes ΔSB. Essa informação vai se casar com a próxima parte da questão. A próxima parte da questão é você fazer o tratamento com relação ao torque resultante, né? Para você ver se vai ter um equilíbrio rotacional aí dessa placa de gelo e saber se ela vai afundar, se ela vai girar, se ela vai ficar em equilíbrio e por aí vai. Então, o que aconteceu aqui que eu fiz aqui? Eu analisei as forças que estão agindo sobre essa placa de gelo, sobre essa barra, e os braços da alavanca. A gente está falando aqui de torque, né? Esse é o conteúdo que... Essa questão é a mais difícil da prova, na minha opinião, porque ela misturou vários conceitos, né? Tem a parte ali da quantidade de movimento e agora um pouquinho de torque. E olha só que interessante. A força que esse bloco exerce aqui na placa de gelo, ela é equivalente em módulo à força peso aplicada sobre esse bloco. A mesma coisa vale para o corpo dessa pessoa. E a gente tem que sempre tomar em relação um ponto aqui como referencial. O ponto aqui que eu vou tomar como referencial é o ponto C. Então, em relação ao ponto C, a gente pode analisar o torque dessa força e o torque dessa outra força aqui, da força PB e da força PP, beleza? A força PB do bloco, né, ali, ela tende a girar essa placa de gelo no sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. E a pessoa tende a girar essa placa de gelo no sentido horário. Então elas têm que ali se equilibrarem para poder essa placa de gelo se equilibrar. Mas é isso que vai acontecer? Não sei. A gente vai fazer as contas e verificar. Por isso que a questão apresenta várias alternativas ali com relação a esse tipo de situação. Então, olha só, lembra vocês que o torque ele é dado pelo produto FB, existiria ali um seno do ângulo entre o B e o F, só que as distâncias e as forças, elas estão fazendo um ângulo de 90 graus entre si. Então, seno de 90 igual a 1. Então, fica só o produto FB mesmo, tá? E o B, nessa questão, vai ser equivalente ao deslocamento sofrido aqui pelos dois corpos. Por isso que ele se casa com essa próxima informação, com essa próxima parte aqui da questão. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, o torque primeiro de P e depois o torque de B. Aí, se eles forem iguais, vai acontecer, então, um equilíbrio dessa placa de gelo. Se eles não forem iguais, aí a gente tem que ver para onde que ela vai rotacionar, para onde que ela vai afundar. A força-peso, eu lembro aqui a vocês rapidamente, que é dada pelo produto mg. E, então, vai ficar mp vezes g vezes o deslocamento de P. Vou substituir os valores, tá? Vai ficar 80 vezes G, ele não informa a gravidade, mas a gravidade é a mesma, né, para os dois corpos. E aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, 2,5 ΔSB, porque aí eu pego esse resultado que a gente encontrou anteriormente e já coloco ele aqui para comparar logo direto, gente, otimizar o nosso tempo. A mesma coisa para cá, vai ficar mg, ΔSB, substituo os valores, vai dar 200G ΔSB. Adivinha, 80 vezes 2,5 dá exatamente quanto, galera? 200. Então, eles são iguais. Ó, torque de P igual a torque de B. Isso é o que a gente chama de equilíbrio rotacional. Então, a melhor alternativa aqui para a gente é a letra D de dado. Ficará parada e em equilíbrio em relação à água. Boa questão. Muitíssimo obrigado, educando, por você ter ficado até o final aqui, cara. Você já é um batalhador, um vencedor por isso. E, cara, não se esqueça aí de se inscrever no canal para você estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos que semanalmente eu estou aqui produzindo. Poxa, já deixa aquele seu like fortalecedor também, que isso ajuda a nossa comunidade
a se comunicar de uma maneira muito mais salutar e eu entender se você está curtindo ou não esse tipo de vídeo, esse tipo de resolução e se você quer continuar aqui comigo crescendo também nessa comunidade. Poxa, muito obrigado mesmo, valeu, um forte abraço, bons estudos!